Olá, boa noite. Aguardar o pessoal chegar aí. Enquanto isso, vou fixar comentário. Boa noite, Candura, seja bem-vindo. Marília, boa noite, Sérgio, tudo bem? Seja bem-vindo. Deixa eu só fixar aqui esse comentário. Essa coisa de fixar o comentário para mim é uma luta a cada live. Cada live. Hoje ele não tá. Agora. Pronto. Érica, boa noite, seja bem-vinda. Já já eu te chamo. Você chegando aí a mais um Bora Conversar e uma edição especialíssima. Nós fizemos aí esse mês uma discussão sobre saudade, conversamos sobre saudade e mês passado nós tivemos uma votação entre saudade e morte. E saudade venceu. Aí nós pensamos, como muitas pessoas pediram, a gente pensou em fazer uma edição especial, que é essa edição de hoje, às 20 horas, falando sobre morte, edição única. Lembrando que no próximo mês nós já temos nosso tema escolhido, nós vamos falar sobre sexo durante três quintas-feiras de julho, sempre às 19h30, hoje que foi especial, foi esse horário de 20 horas. E lembrando também que o Bora Conversar é um projeto que nasceu presencialmente aqui em Salvador, se estendeu até Recife durante um ano, tivemos encontros maravilhosos com o apoio do Ravel Café e em Recife com o apoio do Lady Aurora. Aproveito também para lembrar vocês que tanto o Lady Aurora como o Ravel, nesse momento de pandemia, eles estão trabalhando com quentinhas. Infelizmente, eu tive a oportunidade de provar do Lady Aurora, mas já provei a comida e sei que é deliciosa. Aqui, o do Ravel, eu já provei, é uma maravilha e convido vocês a experimentarem um pouco quando tiverem a oportunidade. Bem, como eu falei, nosso tema de hoje é morte. E eu vou chamar a nossa convidada, Érica Vessosa, para já iniciarmos nosso papo de hoje. Deise, seja bem-vinda. Boa noite a todos vocês que estão chegando. Gustavo, outros meios, Mal. Tudo bem, Érica? Tudo bem, querido? Boa noite. Boa, seja bem-vinda. Obrigada. Que maravilha a gente estar conversando aqui no Bora Com Conversar. certeza, que bom. Eu estou super feliz por você ter aceitado e tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso. Eu quero apresentar a vocês Érica. Érica é pedagoga, coordenadora da ECO Educação e Cultura, atua com desenvolvimento de grupos e é empenhada nos estudos de transformação pessoal. Érica é do norte do país. Érica gosta de bloco de carnaval em Olinda. 1900 e antigamente o nome do bloco. Viva! Vamos cair no samba! Érica também gosta de enfeitar a casa em épocas como São João e Natal. Érica gosta de assistir reality shows de gastronomia. Eu soube que quanto pior, melhor. Isso que eu fiquei com o caso de quanto pior, melhor. Adorei isso, gente! Adorei isso, Chico. Não sabia dessa parte da apresentação, Pois não. é. Seja bem-vinda, muito bem-vinda. E eu inicio perguntando a você o seguinte: qual a sua visão sobre a morte? E muito engraçado. Pensando numa visão materializada, é a visão da própria vida. Né? Hoje, acho que eu tenho muito para partilhar, um pouco para partilhar de quando eu me encontrei com a morte, por que eu estou aqui conversando com você sobre esse tema, sobre essa questão que é tão cara para mim. Assim, eu tenho alguns anos eu tenho me empenhado muito em entender a morte, e hoje a visão que eu tenho da morte é a visão da minha própria vida.
né? Quando eu penso na morte, eu penso na minha própria vida, eu penso naquela Érica que está lá no bloco do carnaval, lá no 1900, antigamente, se esbaldando naquele sol de Olinda, né? Fazendo um esforço enorme também para ajudar a colocar o bloco na rua, para que o máximo de pessoas participem daquele momento que é tão sagrado, né? E é a mesma Érica que fica assistindo também os reality shows aí de gastronomia que são horríveis, mas que eu gosto muito. Todo mundo que diz, você assistir, você diga, assista, adoro, acompanho todos, né? Então, a visão da morte, para mim, é a visão da minha própria vida. E não é uma visão que eu aprendi. Eu não aprendi isso em casa. Eu estou no aprendizado ainda, mas eu já consigo hoje, quando eu penso na morte, eu penso na minha própria vida. Na vida que eu estou levando no dia a dia. E aí, desde o livro que eu escolho para ler, até o que eu vou falar com os grupos que eu acompanho, né? E falar o que me preparei um pouco aqui para falar com você e partilhar com vocês sobre essa minha visão e como é que eu vivo a morte na minha vida, né? Como é que, não sendo tão redundante, mas como é que a morte faz parte da minha vida. Legal. E também faz parte da vida das pessoas que estão ao meu redor. Legal, legal. Você falou de uma experiência, me parece, né, que você teve alguma coisa que ocasionou isso. Você pode contar um pouco o que foi que levou isso a você ter esse olhar hoje sobre a morte? Sim, eu sou de uma cidade no interior do Amazonas chamada Boca do Acre. Boca do Acre é bem mais próxima de Rio Branco, que é a capital do Acre, do que de Manaus, que é a capital do Amazonas. A cidade tem esse nome porque o rio Acre vem lá do Peru e desemboca no rio Purus, bem na frente da cidade. Então, na frente da cidade tem um encontro dos rios, um rio desemboca no outro, que depois vai lá para o Solimões e que depois vai alimentar o grande rio Amazonas, né? Legal. Então, o meu lugar de fala parte daí. E lá em Boca do Acre, quando eu ia completar 15 anos de idade, eu perdi meu pai. E perdi de uma forma muito abrupta, né? Meu pai ia completar 50 anos e teve um ataque cardíaco fulminante e faleceu, e estávamos eu e minha mãe com ele. E foi um momento, acho que é um dos momentos mais marcantes da minha vida, né? É claro que eu não me encontrei com a morte naquele momento. Antes disso, antes da morte do meu pai, eu já tinha vivido outras mortes e também tem uma outra história com a morte que depois eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês. Mas o que me levou a tentar entender o que é isso, como é que pode uma pessoa estar aqui agora e daqui a pouco não estar mais. E uma pessoa que eu amo muito, eu amava muito meu pai, né? Então eu jamais, nem eu, nem minha mãe, nem ninguém pensou que a gente ia perdê-lo daquela forma. Então é uma dor tão inexplicável. Eu não consigo encontrar palavras hoje para dizer como é a dor de perder uma pessoa que a gente ama profundamente, né? Mas é tão sofrido, é tão doído, dói tanto que você preferia que você tivesse ido, aquela pessoa tivesse ficado. Eu pensava muito, por que não eu? Né? É uma dor muito grande, é inexplicável, e é uma dor que, apesar de ser uma dor solitária, ela é coletiva, porque você olha para os parentes. No meu caso, olhava para minha mãe, que estava comigo na hora que ele partiu, e que eu via o desespero dela, mas não podia me desesperar, porque eu tinha que acalmá-la e também olhar para ele e falar com ele, né? Tentar entender o que ele estava sentindo naquele momento. Mas quando eu percebi que ele estava partindo, os olhos, ele foi ficando meio que outra pessoa. Era meu pai, mas não era. Tinha uma modificação física acontecendo, sabe? E aí, quando eu percebi que ele ia morrer de verdade, eu segurei na mão dele e segurei na mão da minha mãe, né? E depois disso,
no interior, isso foi em 1990, a gente velou meu pai em casa. Acho que ainda tem esse costume por lá em muitos lugares de velar o corpo em casa. Então a gente abriu as portas de casa, ficou meu pai sendo velado em casa. Ele morreu, era meia-noite e um pouco, né? E a gente fez o velório em casa. Então aquela casa ficou mais ou menos um ano com o cheiro daquele momento da despedida, daquele ritual que foi feito, né? Com aquele cheiro de flores, aquele cheiro de vela, que por mais que a gente limpasse, que por mais que a gente organizasse a casa, tirasse os móveis de lugar, por mais que a gente tentasse dar uma cara diferente para aquela casa, eu não sei exatamente se minha mãe, minha irmã e meu irmão têm essa percepção, mas eu fiquei mais de um ano sentindo o cheiro daquele momento, né? As vozes, as cantorias daquele momento. E foi bem difícil, por quê? Porque as pessoas geralmente não gostam de falar sobre a morte. Sim. É um tabu. As pessoas têm medo, porque se alguém gosta de conversar sobre a morte, geralmente as pessoas dizem, essa pessoa é bem estranha, fica aí querendo falar sobre a morte, querendo trazer coisa ruim para a vida, né? Não fala da morte muito não, porque se falar da morte, a morte chega. Tem muita gente que tem medo até de falar, de pronunciar, né? Bate na madeira, né? Eu ainda tenho uma mania de dizer, de vez em quando, fulaninho partiu para as estrelas, ou partiu, ou descansou, mas que foi uma forma que a gente arranjou de não dizer morte, que é ruim, né? Fulano morreu, partiu, não está mais aqui com a gente, morreu. E morrer é um processo, faz parte do ciclo da nossa vida. Né? Se a gente nasceu companheiro e companheira, você vai morrer. É um fato, né? Só que eu, com 15 anos de idade, não tinha noção disso, né? Então, quem eu procurei para conversar, eu não tive esse suporte da conversa. Entendi. Né? Em casa era tudo muito velado, né? A gente não conversava sobre as nossas dores. Nós sentíamos ali, cada uma no seu canto, as nossas dores, e a gente compartilhava sem falar, mas eu precisava conversar, precisava entender por que meu pai tinha ido embora daquele jeito, né? Por que a gente tinha ficado, por que ele não tinha levado, tinha muitas, era um turbilhão de sentimentos. Entendi. Sem que eu soubesse o que eu ia fazer, porque eu não tinha uma pessoa para conversar. Né? Então foi um processo que depois que você foi maturando e se encontrando e se tornando amiga deste tema. Depois que isso aconteceu, eu sou leitora, sou muito leitora de literatura, né? Então eu comecei a buscar onde eu podia, que eu também não tinha livros que falassem sobre a morte, que trouxessem a abordagem da morte, né? Algumas coisas eu supunha, né? Mas não tinha com quem conversar e fui buscar nos livros. Não tinha internet naquele tempo para a gente fazer uma pesquisa assim, quais são os livros que tratam desse assunto, né? Mas esse sentimento de dor, né, de tristeza, daquela dor que parece que não tem fim, parece que ela não vai acabar nunca, porque o processo de luto da gente é para sempre, né? Uhum. A gente passa algumas coisas, mas aquela pessoa existiu na sua vida e partiu, né? Ela morreu, mas isso não quer dizer que ela não faz mais parte da sua vida, né? Então, anos depois, e eu fui convivendo com esse sentimento e com medo que um monte de gente perto de mim morresse. E isso não me fazia bem, né? Você não tem com quem conversar. Se você chega no colégio, na escola, quer conversar, ninguém quer conversar com você. Você procura uma professora para conversar. Falar disso aqui é muito chato. Para com isso, deixa isso para lá. E um dia, eu estava em Rio Branco, isso foi anos depois, eu não sei precisar quantos anos, mas foi um período que eu estava lendo muitas coisas e eu tive a oportunidade de ir em uma biblioteca lá em Rio Branco
E lá eu encontrei o livro da Elizabeth Kubler-Ross. Eu não sei se a pronúncia é essa, né? Que é um livro que fala sobre a morte e o morrer. Nunca vou esquecer quando eu encontrei esse livro, né? Que eu peguei esse livro, fiz o cadastro na biblioteca, eu não morava em Rio Branco, mas usei o endereço da minha prima e peguei o livro emprestado. Então, esse foi a primeira vez que eu li sobre a morte e sobre os processos de morrer, né? Quando a Elizabeth é uma psiquiatra que trabalhou na época, acho que ela é uma das fundadoras dos cuidados paliativos, que ainda nem chamava, não é? Ela é uma das principais divulgadoras, né, do processo, tornou ele mais popular. Pois é. É tanto que caiu na minha mão lá no Acre, veja. Isso aí. Né? Então, quando eu vi as fases do luto, né, quando eu li o processo, o trabalho dela, junto com as pessoas que estavam esperando a morte chegar, né, todo o relato dela, esse livro me abriu um portal assim, incrível para entender algumas coisas. Eu acho que foi o primeiro livro que me trouxe essa ideia assim, da finitude. Isso não aconteceu só com o seu pai, né? Isso não aconteceu só com o seu avô, com a sua avó. Isso vai acontecer com você, inevitavelmente. E você vai passar por muitas coisas na vida, se você tiver sorte, porque tem isso também, né? A gente sabe que vai morrer, só não sabe quando. Exato. E isso gera um medo na gente, né? Poxa, eu estou aqui hoje, mas amanhã não vou estar. Principalmente numa sociedade que a gente vive para trabalhar, para consumir, o que não é? Então, pensar na morte é uma coisa que, para que eu vou pensar na morte? O mais importante é eu pensar em ter saúde, estar bem, ser jovem, ser bonito, ser novo, ser nova, né? Porque aí sim eu vou ser uma pessoa muito aceita na sociedade. Tem os padrões, né? Eu acho que esses padrões todos que são colocados nos afasta muito desse sentido da vida. E aí eu já vou emendar, depois desse livro da Elizabeth, que ela passa todas as fases, 5 fases do luto, algumas fases do luto, né? Que é claro que hoje já foi bem aprofundado que essas fases elas não se dão da mesma forma para cada pessoa, né? E nem naquela ordem que ela apresenta. Tem muitos estudos já adiantados, atualizados, a palavra é essa, a partir dos estudos dela, né? Eu li um outro livro que esse está aqui, que chama Fases da Vida, uma visão da antroposofia de fases da vida. E esse livro, ele traz as fases da vida, apresenta algumas perspectivas, mas ele foca, pensando na antroposofia, nos ciclos de 7 anos, né? E foi bem interessante quando eu cheguei nesse livro, porque eu vi perfeitamente que tem uma curva no sentido do desenvolvimento biológico da gente, né? Que a gente vai numa crescente e chega até um determinado momento, você vai decrescendo. Né? Tipo, você até os 40 anos, você está num desenvolvimento X. É claro que cada etapa, algumas coisas vão se desenvolvendo mais, você vai amadurecendo, e que chega numa determinada fase que biologicamente você começa a declinar. E o desenvolvimento espiritual é o contrário, né? Ele não cresce durante uma certa... Isso não é estático, para todo mundo vai funcionar desse jeito. É uma perspectiva, né? Que é a perspectiva que eu encontro muito nela. Exato. Então, e a questão de você trabalhar a espiritualidade, se entender enquanto pessoa no mundo, né? Que é a dimensão, o desenvolvimento espiritual, ele logo no começo ele está quieto, mas a partir dos 30, 40 anos, ele vai numa crescente. Eu me sinto exatamente nisso, sabe? Eu me percebo nesse caminho, muito nesse caminho, né? Então, e aí tem muito mais livros para eu falar aqui, tá, Chico? Posso Agora, uma emendar. curiosidade. Você acha que a questão da espiritualidade ela facilita essa relação com a morte ou ela às vezes pode atrapalhar um pouco?
Eu pergunto atrapalhar porque, por exemplo, a gente tem um processo cristão católico muito forte nesse país, no processo de morte, e há um processo sofrido nessa morte, né? Muito doloroso, e de celebrar a tristeza, né? Exato. E não como os orientais, por exemplo, de celebrar a alegria. Como é que você vê a questão da espiritualidade junto à questão da morte? Eu vou falar da minha experiência e depois eu vou comentar o que eu vejo de interferência da questão das religiões nesse processo. Para mim, eu fui criada numa família católica, apostólica romana, fiz a primeira comunhão, fiz a crisma, o que você imaginar, mas teve uma coisa de muito boa, porque eu entrei no grupo de jovens e participei de movimentos sociais por conta da igreja. Essa é uma coisa, da igreja católica, essa é uma coisa, foi um ponto muito positivo na minha vida, né? Mas eu fui criada nessa religião, e à medida que eu fui lendo, e aí, assim, com muito, não é enaltecendo, só porque eu li, assim, mas vou te dizer uma coisa, no meu caso, assim, todas as leituras que eu busquei me ajudaram muito a entender que não existia só uma forma de viver a religiosidade, e que aí fugia um pouco do religiosidade no sentido de religião, que a espiritualidade da gente é uma coisa muito mais ampla do que você ficar atrelada a uma religião. Então, quando eu vi que existiam outras formas de viver, que eu não precisava ficar naquele sentido, existe o céu e o inferno, essa foi uma das maiores libertações da minha vida, assim. Me libertar desse sentido do céu, porque assim, todo mundo tem medo de morrer, porque vai para o danado do inferno. Né? Então, quando eu me libertei desse pensamento de que existe um céu e um inferno, que existe o bom e o mal, essas dualidades aí, sim, quando eu consegui, é claro que eu estou fazendo uma pincelada, mas foi um processo, claro, para isso acontecer, para que eu me percebesse enquanto uma pessoa que poderia escolher acreditar nisso ou não. Então, me contaram essa verdade, que existia um céu e um inferno, essa verdade entre mil aspas, a partir do cristianismo. Só que fazendo leituras, eu descobri que tinha outras formas de experimentar, de vivenciar essa espiritualidade. Então, quanto mais eu me afastei da religião, mais eu consegui expandir o pensamento, no sentido de que eu não olhar para a minha vida, entender que a morte um dia vai chegar e que não existe necessariamente esse céu, esse inferno, me ajudaram muito a me colocar nesse lugar hoje, Chico, de dizer assim, eu nasci, eu estou construindo uma história, tento aproveitar o máximo possível essa vida no sentido de que ela seja próspera não só para mim, porque eu não vivo só no mundo, né? Não vai fazer sentido eu estar feliz se tem alguém com fome do lado da minha casa ou na esquina, né? Não vou corroborar com isso. Então, quanto mais eu me afastei do sentido da religião, mais eu entendi esse sentido do ciclo da vida, dizer, não, a vida tem um crescente desenvolvimento que pode ser assim, né? E que você pode morrer mais cedo ou pode morrer mais tarde. A morte vai chegar, você não vai saber quando. Se você não sabe quando, se ela vai chegar de surpresa para você, não vai ter ninguém que vai vir avisar para você quando é que ela vem, se prepare para ela. Não tenha medo dela. Ela faz parte da sua vida. Agradeça a ela. E aí, nessas leituras, eu me encontrei muito com os livros budistas, né? O budismo, eu não sou budista, mas o meu lugar de fala é da pessoa que lê muito, que é muito curiosa. Então, quanto mais eu me identifico com alguns pensamentos com relação a como é que eu posso melhorar, ser uma pessoa melhor no sentido... Não é no sentido de ter as coisas, é no sentido de como é que eu posso me transformar para poder contribuir com a transformação ao redor, né?
E nesse sentido, o budismo, algumas coisas que eu tenho lido já há alguns anos, grupos que eu tenho participado sobre compaixão, sobre autocompaixão, sobre as 4 qualidades incomensuráveis, né? Sobre as fases da vida, sobre uma visão mais holística do ser e do mundo, né? Então, e muito junto também com a ideia dos povos tradicionais indígenas, que são muito parecidas, né, com isso. A gente veio da terra, a gente é a terra, né, e volta para a terra no sentido de que nós somos a mãe terra, e essa deusa que é tão incrível está em nós, né, que conversa muito com o que o budismo também traz, de que não existe um Deus fora da gente, e ele vai julgar a gente. Né? Que essa é outra coisa que quando a gente pensa em morte, a gente lembra, eu lembro, vou trazer muito para a minha história, né? Que certamente pode ser a história de muita gente. Porque tudo que você quer é que Deus lhe aceite, né? Você vai morrer e você quer ir para o danado do céu, não vai querer queimar no fogo do inferno. Então, se você quer ir para um lugar bom, né? E que esse lugar bom ele está distante de você, que ele está em outro lugar, e no caso de Deus ele é personificado, né? Ele é um homem com as características, e algumas pessoas até descrevem assim. Mas eu tenho muito essa ideia de que nós somos Deus, né? Se existe um Deus, uma bondade infinita, que essa bondade ela está em nós. E isso, quando eu tomo consciência disso, eu tomo consciência que a morte é um processo da vida e que eu preciso me preparar para ela. A gente comemora muito o nascimento, dá parabéns, prepara a casa para o bebê, compra a roupa do bebê, porque aquele bebê vai chegar, está 9 meses ali maturando na barriga de uma mulher, né, que ele vai chegar. Isso eu estou falando às pessoas que porque eu fico sempre com medo de colocar assim, que vai comprar isso, que vai comprar aquilo. Não, pode ser, é só o carinho seu, é só a sua preparação para receber esse ente querido. E por que a gente não se prepara para morrer? Por que a gente só olha para um lado do ciclo da vida, que é o começo? Por que a gente não pode olhar com muito carinho, com muita atenção, para esse momento que a gente vai se despedir de tudo isso que a gente vive aqui, que a gente acha que é melhor do que o que está lá, porque a gente nem sabe. A gente fica sofrendo com medo de uma coisa que a gente não sabe. Nenhuma pessoa que morreu veio dizer para a gente como é lá. Eu tenho quase que certeza que é muito melhor do que o que está aqui. Né? Então eu tento me preparar nesse sentido. Eu não estou dizendo que um dia eu vou estar preparada. Não, mas eu quero estar de uma forma muito consciente, né? Porque em outras leituras eu fui parar, antes desse que eu vou mostrar, eu cheguei nesse livro aqui, ó, que acho que você deve conhecer, Antes de Partir, os 5 principais arrependimentos das pessoas antes de morrer, né? Eu não quero chegar nesse momento, se eu tiver a honra de estar presente, né, de sentir que eu vou partir. Então, eu não quero ter alguns desses arrependimentos que são colocados aqui por uma cuidadora de pessoas que estão para partir, e ela fez Brone Wari, eu não sei se é assim que pronuncia, mas ela coloca, ela acompanhou, né, ela era uma mulher que trabalhava no banco, que ganhava muito dinheiro e era muito infeliz, é uma australiana. E ela não vê sentido na vida, ela fez tudo que os pais queriam, ela fez tudo, né? Então era uma mulher de muito sucesso, mas ela não era ela não era feliz por isso. Então ela resolveu sair da Austrália e trabalhar em algum lugar, sabe quando você dá o chute no balde, né? Então ela foi trabalhar como cuidadora de pessoas que estavam para partir,
durante muitos anos, e ela guardou alguns escritos sobre isso, e ela coloca nesse livro. E geralmente, segundo a experiência dela, que Sim. existem milhões de outras, né? Que as pessoas se arrependem muito de ter vivido uma vida que não era a vida que elas queriam viver. Elas viveram mais a vida que os outros queriam, né? Que ela vivesse, que a sociedade impôs, e ela nem percebeu que ela não era, que ela não tinha seus gostos, que tudo estava meio pronto para ela sem que ela soubesse, né? Entendi. Esse é um dos lamentos. O outro lamento é que queria ter trabalhado menos, bem menos do que trabalhou. Porque nessa sociedade do consumo, né, que diz assim, você vai trabalhar, trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar para ter, para ter, para ter, para ter, e o resto não importa. Né? Então as pessoas se lamentam muito porque trabalharam demais. Se lamentam muito de não ter tido contato com os amigos que passaram ao longo da vida. Tem muito esse lamento, né? E tem um outro que queria ter sido mais feliz. Então, e aí ela coloca que geralmente quando a morte está se aproximando, as pessoas ficam meio com um mantra dizendo para ela, lamentando para ela: lamento muito por não ter feito isso, lamento muito por não ter feito aquilo, Um lamento muito. arrependimento, né? Pois é. E aí, esse arrependimento certamente vem cheio de culpa, né? Que é uma outra coisa que a gente aprende a ter muito, a sentir muito, muito em função das religiões, a história da culpa. Você é culpado, você pecou, você é isso, você é aquilo. É um Deus que julga qualquer coisa. Que aí, inclusive, é até contraditório com essa ideia do amor profundo, daquele que acolhe, né? Então, Pode falar, querido. Um ponto que eu vou aproveitar para trazer, alguns comentários que as pessoas trouxeram aqui, que são bem interessantes sobre o que você está falando, né? Antes eu queria fazer uma correção. Eu falei que o Lady Aurora está distribuindo não, vendendo, né? Quentinhas, comercializando, mas não é mais quentinha, é congeladas, tá? A Lady Aurora fica em Recife. Carlos Elídio, ele fala o seguinte: a idade avança e a falta de traquejo com a morte parece que só aumenta. Celinha fala o seguinte: na verdade, ninguém se prepara para as perdas. E musicoterapia.ilza pergunta que ano foi isso. Acredito que do contato com a leitura com o livro que você falou, né, do livro de Elizabeth Kübler-Ross. Eu queria só aproveitar para dizer ao pessoal que tem uma pergunta aí no comentário, que é: qual o lugar da morte em sua vida? Respondam, participem, coloquem a opinião de vocês. A Outros Meios já colocou aí os dois livros citados por Érica, tá bom? Então aproveitem e participem. E aí, Érica? Se eu não me engano, foi em 2004. Quem foi que perguntou? Se não me engano, musicoterapia.ilza. Muito bem, Ilza. Se não me engano, foi em 2004. E no ano seguinte eu li A Roda da Vida também, que Sim, que é dela também, né? Da Elizabeth. Ela tem uma vasta Sim. literatura, né? Então, só voltando para os pontos, assim, eu tento viver de uma forma que eu não preciso, já que eu não aprendi a me preparar para viver todo o ciclo da minha vida lá na infância, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa cada vez mais conversar, sobre as fases da vida, desde lá da educação infantil, desde lá em casa, criança pequenininha, a gente parar com esse medo de falar sobre a morte, porque eles dão só de certa forma deixa a gente com menos clareza do que é a vida e do que vai acontecer. Porque se você nasceu, algum momento da sua vida você vai se deparar, né? Eu tento... Agora, você falou aí dessa preparação. Como é que a gente faz, por exemplo, com as crianças? Como é que a gente pode começar, já que a gente passando a ter essa visão, como é que a gente pode começar a preparar as crianças para lidar de uma forma diferente com a morte? Eu não tenho nenhuma experiência minha com as crianças para dizer assim, eu fiz desse jeito. Mas eu acredito muito que se a gente disser a verdade, né, a verdade sem muitos rodeios, é claro
que em determinadas fases, aí pensando eu muito como pedagoga, né, você vai ter alguns cuidados em trazer essa questão, principalmente porque muitas crianças, como tem o tabu muito grande, não pode nem falar em casa, se for chegar, se você tiver com um grupo na escola e conversar, trazer alguma história, algum livro de literatura, contar alguma história, ou mesmo ler alguma coisa que aconteceu, está ali no jornal, ou as pessoas estão fofocando dentro da escola, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Conversar sobre isso, a criança pode chegar em casa e dizer, olha, a professora está falando isso, 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 ou a mediadora de leitura, seja o profissional ou a profissional que for, né? Os pais, às vezes, reclamam, porque não querem. Para que isso, né? Nas comunidades, eu tenho muita experiência com o trabalho nas comunidades. A morte, ela é muito presente na vida das crianças. A morte, o meu irmão é assassinado dentro de casa, Verdade. meu tio estava na boca de fumo vendendo as coisas dele, foi assassinado, né? Eu estou trazendo esses exemplos, nem sei se são os melhores, tá? Porque eu estou trazendo isso como um recorte, porque as coisas que acontecem de bom nas comunidades, as coisas boas são muito maiores do que as coisas ruins, tá? Eu só estou querendo dizer que existe uma parcela da população e que a gente não tem problema de falar sobre a morte porque ela está posta, né? Para boa parte das pessoas, das crianças, a morte está ali. Eu trabalhei aqui no Recife durante 2 anos, na Lagoa Encantada, no Ibura, e numa escola chamada Asa Branca. Eu sou apaixonada por educação infantil. Boa parte da minha vida eu trabalhei com as crianças, que é um laboratório para a vida inteira da gente. E lá na Lagoa Encantada, dia de segunda-feira, a gente fazia uma roda para partilhar o que aconteceu no final de semana. E geralmente na sexta-feira as crianças levavam livros de literatura para ler em casa e também eu socializasse como é que foi, gostaram, conseguiram ler, não leram, com quem leram. Né? Então, mas geralmente, antes de começar a leitura do livro, ou dos livros, da socialização dos livros que estavam com as crianças, a gente fazia eu fazia esse momento de escuta, né? E você não imagina as coisas que eu ouvia, do que as crianças viviam no final de semana, né? Então, se a morte existe, se ela faz parte da nossa vida, é claro que essa morte que eu falei, de que as crianças veem direto nas comunidades, que são as violências, todas as violências que às vezes acometem as pessoas, elas não podem ser encaradas como a morte no seu ciclo de vida, como eu estava falando anteriormente, que é o que eu tento me preparar, né? Que essas são as mortes que são resultado de políticas públicas e de políticos que não conseguem desenvolver um trabalho decente e a gente, enquanto cidadão e cidadã, também não consegue eleger pessoas que quebrem esse ciclo também, né? É isso que você traz, desculpe te interromper, complementando, traz um ponto bem interessante, né? A gente está hoje com quase 54.500 pessoas mortas aqui no Brasil pelo Covid e a Folha hoje trouxe uma matéria informando, mais uma vez, que quem estão morrendo são os negros, pobres, pardos. Essas são as pessoas que estão com a marca dessa morte. Ou seja, é interessante isso que você traz, porque tira um outro olhar sobre a forma de discutir a morte. A gente para somente de discutir essa questão da transitoriedade da vida, de ressignificar a vida, para pensar em a morte do ponto de vista social, socioeconômico, ou seja, a nossa visão de morte, de acordo com o nosso status quo, é diferente dessa criança que está lá. E eu achei interessante que Ibsen colocou assim, sou professor e convivo com crianças de 6 a 11 anos e a realidade é essa que a Érica traz. Ou seja, a realidade está estampada aí no nosso país. Né? Elas convivem com a morte e a morte, como você falou, que é diferente de você ter a pessoa morrendo, cuidados paliativos, por exemplo, ou a pessoa morrendo dentro da casa, abruptamente assassinada por policiais ou assassinada por
por brigas de tráfico, como é que fica esse processo? Né? É, Quem dá esse acolhimento? Né? exatamente. E são mortes que poderiam ser completamente evitadas se a gente não tivesse a sociedade que a gente tem, né? E você imagina, só pensando nessa, porque uma questão é esse ciclo da morte que eu estava falando, a outra questão são as diversas violências que acontecem nas grandes comunidades periferias aqui do Brasil, né? E que muitas vezes a gente banaliza essas mortes, muitas vezes. E aí eu vou falar de um recorte da população que eu ouço muito, principalmente as pessoas que uma parte das pessoas que se acham muito classe média, porque não estão lá na comunidade, porque tem certos bens materiais que lhes dão a sensação de que são melhores do que aquela, e que aquelas vidas ali pouco importa. Ela só vai importar se algum dia alguém que tiver na comunidade for mexer com alguém da casa dela, isso mexeu no umbigo dela e ela vai se importar. Mas enquanto tiverem matando pretos, pobres na periferia, pode matar. Né? Que aí esse é o aspecto da morte que é o mais cruel, né? Que é aquele oficializado para um determinado grupo social. Você imagina se são mais de 50 mil mortos no Brasil, qual é a parcela da população das comunidades que estão entre essas 50 mil mortos, né? Essas 50 mil mortes. E imagina que se para cada morto existe pelo menos 10 pessoas enlutadas, você imagina o que vai... Fico pensando muito como é que nosso comportamento emocional, social vai ser daqui até o final do ano. Porque a gente não sabe se vai ter uma vacina, a gente vai continuar, as pessoas vão continuar morrendo até o final do ano. E hoje, aqui no Recife, em Olinda, já, na região metropolitana, abriram os shoppings e hoje, assim, uma pessoa que precisou fazer uma coisa no shopping, porque só tinha um dentista lá que atendia, tá? A pessoa estava enlouquecida precisando e foi. E disse que o shopping estava abarrotado de pessoas passeando. Como é que a gente não é tão despreparado, tem tanta religião, tem tanta igreja, e como é que a gente é tão desumano, né? Porque supostamente o campo da religião nos tornaria mais humanos e humanas, mais humanizados, na verdade, né? Porque humanos somos todos, mas Sim. comportamentos humanizados, não. O que está acontecendo em consequência das violências, desde que a gente se entende como povo lá, 500, sei quantos anos atrás, até hoje, das diversas violências, até esse momento de pandemia, né? Que mata-se, o vírus está matando várias pessoas e está se dizendo, quem puder fique em casa, e as pessoas estão passeando no shopping. Juro que eu fico mal e, ao mesmo tempo, agradecida pela essa oportunidade que o universo confabulou para mim, para que eu tivesse essa consciência que eu tenho hoje, sabe? Porque eu poderia também ser uma dessas pessoas que estava lá passeando no shopping, não poderia? Porque pelo processo histórico nesse país, passamos todos e todas, né? Então, parece que quanto mais igreja a gente tem, mais desumana a gente é. Essa é a sensação que eu fico. Quanto mais igreja a gente tem, quanto mais se fala de religião, quanto mais se estampa Deus nos adesivos dos carros, foi Deus que me deu, foi Deus que não sei o quê, que Deus que... Parece que a gente... Desculpa dizer, mas às vezes eu fico pensando, eu acho que eu deveria estar em outro planeta quando eu vejo essas Tem muita gente coisas, falando sabe? isso, viu? Não é Muita gente outro falando planeta. isso. Mas Agora, isso é deixa um eu dizer pouco... Pode falar, te dizer uma Chico. Pode me coisa. cortar, porque eu sou faladeira demais. Tem uma coisa, Érica, essa questão da banalização também da morte, né? Porque quando, no início, por exemplo, trazendo esse momento que a gente está vivendo, se falava, são 100 mortos, são tantos mortos e tal. Passaram-se já 90 e tantos dias. Então, o que são 54 mil pessoas mortas, né? O que Pois são é. 54 mil? Há uma banalização. Então, a morte, ela também tem um processo muito, muito forte de dor quando ela se aproxima da gente.
Então, quando alguém muito próximo, quando alguém, ou quando nós mesmos passamos por um processo como esse, aí a nossa consciência com relação a isso muda. Fora isso, é uma banalização. Morreu tanta gente, morreu não sei quantas pessoas num terremoto, enfim, 54 mil pessoas, o que é isso? É um país de milhões de pessoas. Então, existe esse processo também. Eu vou aproveitar rapidamente para ler alguns comentários, porque Oba! você trouxe aí, fomentou as pessoas a comentarem bastante coisa. Rafaela Silva fala, comecei a fazer essa roda depois de uma das conversas com Érica. Aí é uma lembrete para você, né? Uma lembrança. Mari Calazans fala, exatamente, já tive essa vivência de contar uma história com essa temática, uma família levou para a coordenação como algo negativo. Mari, ela é professora, né? Também. Soraya acha importante tratar esse tema com as crianças, respeitando cada fase e tentando trazer de uma maneira clara para a criança, mas devemos falar até para demistificar um pouco esse tabu que é a morte. Nancy, só para concluir aqui os comentários, fala que perdeu o pai com uns 4 anos. Percebi que esta perda me fez buscar por um bom tempo situações de perda. Um beijo, Nancy. Flávia fala o seguinte, a morte de jovens neste país é um projeto político. A necropolítica é uma estratégia infalível para a manutenção das desigualdades da população negras e periféricas. Luciana Aguiar comentou da questão do shopping, que as pessoas estão indo sem máscaras. Você acha que atitudes como essa de não usar máscara, não querer também pensar sobre a morte, seria uma negação? Eu acho que é muita irresponsabilidade. Para além do que é morte, o que é vida na vida das pessoas que estão andando sem máscara, é muita irresponsabilidade. Eu fico muito chateada, sabe? Porque por mais que os meios de comunicação digam, exista muita fake news, existem muitas informações seguras, né? Acho que tem alguns grupos aí trabalhando incessantemente para passar informações. A Fiocruz faz isso de forma incrível, né? Para passar informações seguras, né? Eu acho que é muita irresponsabilidade, muita, de quem decide. E porque assim, se a camarada ou camarada fosse só colocar a vida dela em risco, ou dele, tudo bem, mas não. Se você não sabe se você está contaminado ou não. Você pode estar contaminado sem estar sentindo nada. E você vai para um shopping e contaminar quem tiver por lá. Eu digo, vai para qualquer lugar, né? Então eu acho que é muita irresponsabilidade. Muita, muita irresponsabilidade. Falta de humanização, né? E aí eu vou voltar no sentido da humanização e dos comentários que fizeram, que eu vou falando e vou emendando outra história, acabei não terminando de responder a sua pergunta sobre como conversar com as crianças sobre isso, né? Mas o que algumas pessoas trouxeram, que é importante, é de fato conversar com seriedade. Só que tem uma coisa, a gente tem que ver, antes da gente se propor a conversar com as crianças, como é que a gente encara. O que significa a morte para você? Né? Isso para mãe, para pai, para educadores, bibliotecários, mediadores de leitura, qualquer outro profissional. Porque se você tem medo da morte, se você tem muita insegurança com relação à morte, você pode escolher a história mais linda do mundo para ler para as crianças, mas você vai passar isso para elas. Então, a gente precisaria de um processo de formação continuada com os profissionais, que trouxesse reflexões sobre todas essas fases da vida, né? Que a gente se enxergasse nessas fases da vida, em que fase eu estou, como é que eu estou, como é que eu me entendo nesse mundo. Porque é um processo, Chico, não é simples, não é só dizer assim, não, eu tento fazer, eu faço uma roda, porque a gente precisa, a primeira coisa é olhar para dentro, como é que eu encaro isso? Onde é que está a morte? Qual é o lugar da morte na minha vida? Porque às vezes a gente, com boa intenção, a gente pode até colocar mais medo nas crianças, sabe? E é meio que inconsciente, é bem inconsciente. Não adianta dizer aquilo, faça aquilo que eu digo, mas não faça o que eu faço, né? Se você fala, uma simples palavra pode desmontar tudo que você está querendo fazer. Então, é muito importante que a gente faça um investimento
de olhar para dentro. Qual é o papel da morte na minha vida? Trazer isso para mim, me sentir muito segura, saber que a morte vai fazer parte da minha vida e que bom que ela vai fazer, porque certamente ela vai me transformar, né? A gente não sabe para onde, como, mas é um ciclo que a gente fecha, né? É um ciclo da vida que a gente fecha ele da melhor maneira possível. Ele está posto, ele vai acontecer, que a gente não fique sofrendo com os arrependimentos e com as culpas. Que, pelo contrário, que a gente celebre. Que a gente celebre esse momento. Que a gente esteja presente nesse momento. E que isso vai nos ajudar também a acolher outras pessoas que podem partir antes da gente, que precisam de cuidados fundamentais. Né? Eu acho que esse livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um escândalo esse livro. É um escândalo. Que é maravilhoso, né? Da Ana Cláudia Quintana Arantes. Inclusive ela e estou esquecida do nome dele agora. Mas aquele Tom Almeida, do Movimento Infinito, né? Que inclusive, Infinito, que você passeando ali no site deles, eles estão dando dicas hoje de como você fazer as despedidas online, quem você vai convidar, como é que você pode fazer, como é que você pode conversar com a família da pessoa enlutada, né? Para convidar algumas pessoas, para trocar algumas, fazer um ritual, aquele ritual que eu falei do meu pai lá, que foi das flores, das velas, das cantorias e das falas, né? E como é que você pode preparar um momento de despedida, que é um dos processos do luto, de viver o luto, né? Que são os grandes rituais que são tão importantes para a gente saber que a partir daquele momento aquela pessoa existiu na vida da gente, ela não vai deixar de existir na vida da gente porque ela morreu, ela estará conosco para sempre, até o dia que a gente estiver lá também se despedindo, né? Ela vai estar, mas aqui é um momento de respeito, de trocar emoções, porque o sofrimento é tanto que a gente precisa às vezes não precisa falar nada, é só estar presente. Essa conexão, né? Essa conexão, né? Que é muito, muito importante, né? Érica, então eu acho... Sim. Eu vou só ler uns comentários. Acredite se quiser, nós estamos a 8 minutos do término. É inacreditável. Não acredito. Eu tô impressionado. Eu não falei metade do que eu tinha pensado em falar. Acontece. Eu vou ler uns comentários aqui também de nossos participantes. Kézia fala: a consciência sobre a finitude da vida deveria nos tornar mais solidários e generosos com os outros. Ela nos coloca em um lugar comum. Vera Lúcia Bernardo: parabéns, Érica, adoro lhe escutar e este tema me convida a fazer as pazes com a morte. Que bonito. Val: é tão difícil lidar com a morte, nunca aprendi e não sei se aprenderei um dia. Celinha fala assim: as grandes dores realmente são mudas. Outros meios cita aí mais um livro, que é o livro de Ana Cláudia Quintana, que acabamos de falar. Eu queria aproveitar o momento já para agradecer ao pessoal, né, como a gente está perto do final, agradecer a todos vocês que estão participando. A conversa foi uma delícia, eu estou impressionado quando eu olhei aqui, falta tão pouco tempo, tão gostosa, é um assunto que é preciso falar. Lembra vocês que próximo mês fiquem ligados aqui na nossa página, e nós vamos postar aí os nossos convidados para o tema sexo, que vai ser o tema de julho. Tá Epa! Vai ser foi o tema escolhido. É o tema que nós vamos discutir no mês de julho. Outro tema tabu, né? Que as pessoas também não gostam de falar sobre sexo, sobre sexualidade. Parece que não faz parte da vida, do ciclo da vida da gente, desde a infância. Outro. Vou estar com vocês. Com certeza. Érica, você falou de uma coisa muito interessante, que foi a questão de se preparar para a morte. Será que dá para, nesses 5 minutos finais, vocês pudessem elencar quais são essas formas que nós podemos nos preparar para a morte, um momento como o que nós estamos vivendo agora, onde, como você citou, lembrando aí o Infinito, né? O Projeto Infinito, não temos nem como fazer o nosso velório na forma como a gente costuma fazer, né? O que você daria de dica para se preparar para a morte?
Primeira coisa, olhar para a morte como ela fazendo parte da vida. Viver é morrer, morrer é viver. É bem simples assim. Parece, eu estou dizendo, parece simples, brincadeira, mas infelizmente deixaram de dizer isso para a gente, né? Então, como é que a gente reconhece? É reconhecer a morte como um processo da vida, faz parte da nossa condição, né? Da nossa experiência aqui. Então, é tentar, é difícil, porque tiveram religiões, tiveram pensamentos, ainda tem muitas coisas que querem dizer para você, não, é melhor deixar isso para lá, é melhor não tocar nesse assunto. Mas no dia que a gente olhar para isso, entendendo que faz parte da nossa vida, e buscar ajuda, gente, o que mais tem hoje? Se você fizer uma pequena busca no Google, tem muitas plataformas de psicologia, tem vários, inclusive uma coisa que a gente não chegou no assunto, que foi sobre um tipo de morte que é bem estigmatizada, que é a questão do suicídio, que acho que isso daria outra conversa, né? Uhum. E aí eu acho que vale até a pena trazer, porque só tem um que é o Centro de Valorização da Vida no Brasil, que trata o CVV, né, que inclusive precisa de voluntários, né, faz treinamento para os voluntários, independentemente de qual seja a profissão da pessoa, qual seja a formação da pessoa, eles fazem um treinamento para que essas pessoas atendam, porque nós temos crianças cometendo suicídio de 11 anos, né? Temos uma boa parte de adolescentes se mutilando, cometendo suicídio, e que é outro tabu enorme que a gente tem, que aí depois você pode até pensar em alguém que seja do CVV para fazer um papo com vocês, que eu acho que seria incrível, né? Mas pensando na sua pergunta, eu acho que 3 minutos, a gente viu? olhar para a morte pensando que a morte faz parte da vida. Viver é morrer, morrer é viver. E aí você vai buscar, assim como eu vivo buscando, se vocês têm ideia do tanto de livro, de tanta coisa que eu tenho para ler, para aprofundar, vocês nem imaginam. Eu quero agradecer imensamente. Eu estou com pena que eu não vou ler um conto que a gente tinha combinado, um conto inédito aqui, que é o Cemitério de Anjos, que também faz parte de uma história de vida e de morte. Se quiser, você grava e a gente publica aqui na página. Pode ser também. Pode ser. É uma boa. Olha, Érica, eu agradeço demais a você. Foi uma conversa deliciosíssima. Vários elogios aqui. O pessoal pedindo para ter uma parte 2 com você. Que a live foi excelente, que foi incrível, que Érica é maravilhosa. Enfim, muitos elogios. Eu agradeço demais a você. Acho que foi uma conversa muito gostosa. Eu tenho um monte de amigas aí. Vera, tem um monte de amiga aí. Não, viu? Mas tem muita gente aqui que falou, e por exemplo, que eu sei aqui, por exemplo, que é de Salvador. Então, obrigado. Lenice Gomes está aqui também, né? Que é uma escritora. Incrível! Né? Lenice, querida. A Cida Fernandes está aí também, que eu vi. Que bom. Então, nós estamos aqui já a 1 minuto e 51. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigado a todos. E acho que você fez uma coisa fantástica. Trouxe o tema de uma forma leve e necessária para nós falarmos. Muito obrigado. Saúde. Um beijão para você. Um beijo grande.